Olá, irmãos, sejam bem-vindos todas as quintas-feiras às 21 horas, às nossas noites de ensino Reviver. Nós vamos estudar sobre 1 Coríntios, a carta de Paulo a essa igreja tão complicada, mas que tanto ensino tem para a nossa vida. Vamos falar sobre a igreja e a cidade. Não percam, venham conosco. Sejam bem-vindos, irmãos queridos. Estamos na nossa segunda lição das noites de ensino Reviver. E o tema que nós nos propusemos a estudar convosco é a igreja e a cidade. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vimos um pouco sobre a geografia do local de onde estava aquela igreja. Corinto em tudo se assemelhava a uma cidade cosmopolita dos nossos dias, como Lisboa, como São Paulo, como Hong Kong, uma cidade que eu citei na aula passada. Nós também vimos a importância de olharmos para a cidade como um fenômeno sociológico, onde nós temos boas coisas, mas temos muita perversidade, porque no ajuntamento das pessoas, aquilo que nós mais produzimos, como diria um amigo meu, com o pé nas costas, sem força nenhuma, sem nos esforçarmos, geralmente é algo contra Deus. E na cidade nós vemos nas esquinas das ruas das nossas cidades a perversidade, seja na prostituição, seja no roubo, seja no abandono, seja nos mendigos caídos à rua, um sumo daquilo que a sociedade, que o homem consegue produzir, e pior, sem Deus. E aí está justamente o desafio que todos nós como igreja temos. Se nós percebemos toda a dificuldade, todo o desafio que a cidade nos traz, nós também estamos preparados para ganhá-la, ou exercemos o nosso ministério ou a nossa missão e a partir dela chegamos aos confins da terra. Nós então estamos vendo nesses estudos os desafios para que o reino de Deus seja vivido e promovido e sermos instrumentos de Deus para a transformação da realidade da cidade ou do mundo à nossa volta. Vivendo o Evangelho como família da fé, comunidade dos santos ou igreja de Jesus Cristo. E hoje nós vamos ler capítulos 4 a 6 de 1 Coríntios. Eu peço que os irmãos mantenham a vossa Bíblia aberta para que nós acompanhemos o estudo, ainda que pontuando alguns temas que julgamos de maior relevância. Eu tenho dito ultimamente, queridos, para que nós não confundamos Cristo com cristianismo. O Evangelho e cristianismo são duas coisas distintas. O cristianismo aponta para tudo que é relacionado à história dos que creram, não só as virtudes deles, mas também os desvios do que fizeram, mantendo o nome, mas não o espírito da fé e a palavra do Evangelho. Então, cristianismo diz respeito à religião, como qualquer outra, ou a uma ideologia. Eu costumo dizer, esses dias falei à igreja em Santo Antônio, que todo ismo deve merecer de nós a atenção e o cuidado, porque isso tem a ver com ideologia, e a ideologia é religião. Mesmo que diga que Deus não exista, todo aquele sistema de ideias, toda a sua defesa, toda aquela ótica maniqueísta que separa, que divide, o que eles chamam de ideal e o contrário, entre os nossos e os outros, que propõe a salvação do homem pelo seu próprio esforço. Corinto, queridos, era uma igreja problemática e talvez encarne um pouco dos problemas que, em maior ou menor grau, as igrejas pelo mundo fora enfrentam, e até a nossa. E Paulo aqui começa essa sua carta, a primeira de pelo menos 3, nós vimos que houve uma carta perdida, então não seriam só 1 e 2 Coríntios as cartas que o apóstolo enviou àquela cidade, mas seriam 3.
E eu também disse na aula passada que há quem pense que houve até uma quarta carta. Bom, enfim, dessas duas que Deus nos deixou, escolhemos só 1 Coríntios, vamos estudar hoje os capítulos de 4 a 6. E nós vamos ler, queridos, então, que há uma defesa veemente de Paulo nessa carta com relação à cristologia, a tudo aquilo que da parte da teologia que gira em torno de Cristo Jesus. E a nossa salvação vem por Cristo Jesus, é mantida por Ele. E sem Cristo, queridos, não existe nada para nós. Nessa segunda parte, nessa segunda lição, nós vamos ver os capítulos 4 a 6, algo sobre a liderança e a igreja. Corinto tinha líderes, pastores, presbíteros ou bispos, que para terminologia da época queria dizer a mesma coisa, ou não como nós vemos hoje, uma diferença hierárquica entre esses nomes. Apolo era um deles, Cefas, e os problemas de divisão entre os crentes era algo patente na igreja de Corinto, com uma nítida preferência entre esses líderes. E esse é o problema da igreja desde sempre. Vemos líderes despreparados ou vemos gente imatura assumindo cargos de liderança, ou então déspotas, tiranos, ou também líderes cansados. A despeito disso, a Rádio Transmundial há poucos meses lançou um projeto em Portugal, junto com a ABLA e a CEPAL, duas outras organizações de muito respeito, para cuidar desses que cuidam dos outros. É sabido que em muitas partes do mundo, líderes estão cansados porque, de repente, nós nos preocupamos com todo mundo, menos com aqueles que cuidam de nós. E é bom que nós atentemos para isso. No começo do capítulo 4, versos de 1 a 5, Paulo apresenta-se e a Apolo, seu companheiro, como ministros. E é bom que nós façamos aqui uma interrupção para explicar o que quer dizer ministro. Ministro é uma palavra que vem do grego, queridos, doulos, que diz respeito ao servo de Cristo. Despenseiros dos mistérios de Deus, segundo lemos nas Escrituras, do Evangelho, da graça em Jesus. E nós vemos Paulo acentuar sobre aquilo que mais precisa se ver num ministro, ser achado fiel, que é o contrário de ser perfeito, posto que isso é impossível a qualquer um de nós mortal. E ele recomenda mais. No verso 6 ele diz assim: é bom que não vão além a modismos, a correntes, a idiotices, que já naquele tempo se encontrava no meio das igrejas. Não se ensoberbecendo a favor de um contra outro. Notem que quando nós falamos de ministros na igreja, nós estamos referindo simplesmente aos pastores. Porque nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós somos ministros. Todos nós temos uma chamada para servirmos. E aí, Paulo afirma que os apóstolos, e para que nós saibamos, a palavra apóstolo quer dizer enviado, foram colocados, segundo Paulo, por último e não em primeiro, em pompa e circunstância, como de repente nós podemos ver hoje à nossa volta. Lembram-se, Jesus havia pregado: o maior dentre vós é aquele que mais serve. Ariovaldo Ramos, que eu citei até na primeira aula, meu grande amigo de adolescência, dizia assim, costuma dizer: líder cristão não precisa de títulos, e quando os tem, não os usa. É engraçado, nós encontramos gente hoje dizer: eu sou o apóstolo fulano de tal. Qual é o seu nome? Pastor fulano.
Dá vontade de perguntar, é pastor por parte de pai, de mãe? Ninguém aqui chama, esse aqui é o médico fulano, o engenheiro cicrano, esse aqui é o padeiro Joãozinho. Mas parece-nos que, de repente, os títulos nos sobem à cabeça muito antes da função para a qual nós fomos chamados por Deus, para exercer, que não é outra a não ser de servir ao nosso irmão. Mas atenção, como herdeiros da reforma do século XVI, quando nós colocamos de volta as Escrituras na importância, no lugar de importância que ela deve ter, ou deve estar, nós lemos que nós somos um reino de sacerdotes, como eu disse há pouco. Todos nós somos pastores, ministros, de uma certa forma apóstolos, enviados, ainda que haja o dom específico, mas contudo, na chamada, nós somos iguais, obviamente com propósitos individuais. Sem dúvida nenhuma, eu creio nos ministérios que nós lemos lá em Efésios, capítulo 4. Paulo mesmo diz que Deus chamou uns para apóstolos, mestres, pastores, professores, né? Mas todos nós temos responsabilidades para com a vida do outro. Os líderes, especificamente, foram colocados por último, como condenados à morte, segundo a palavra de Paulo. No verso 10 ele diz, quem assumiu a cruz são loucos por amor a Cristo, não por posições ou privilégios. São fracos, fazem-se de fracos para que o povo seja forte, desprezíveis, sem arvorar para si privilégios, para que os outros sejam fortalecidos. Será isso mesmo que nós desejamos e temos feito e nos esforçado para? Medalhas e diplomas de honra de Paulo, no verso 11 e 13, eram a fome, sede, nudez, bofetadas e sem ter pouso certo. Ele trabalhava por conta própria para não depender de ninguém e, quando injuriados, bendizia e não amaldiçoava. Como eu vi, perdoe-me, esses dias um pastor numa TV proferindo maldições a pessoas que o desagradaram. Quando perseguido, segundo Paulo, ele sofria. Quando difamado, consolava. E ele diz que os líderes são aqueles considerados lixo deste mundo, escória de todos. Verso 14, ele apresenta-se como muito mais do que um aio ou cuidador, mas um pai, tendo gerado os irmãos ali. Vejam a responsabilidade, queridos, de uma chamada que é para todos nós. No verso 21, como pai, ele diz assim, vocês querem que eu vá até vocês com vara ou com mansidão amorosa? Aquele povo era tão precioso para Paulo que merecia um trato à maneira. Capítulo 5, nós vamos passar para algo bem específico nas comunidades e as de Corinto. O tratamento da imoralidade no meio da comunidade. O tratamento com relação ao irmão imoral. Não é apenas, queridos, o trato com aquele que dá trabalho, mas aquele que intencionalmente zomba do temor devido a Deus e à comunidade. E esta carta era, ela própria, uma resposta ao pedido de socorro de alguns irmãos. Isso é importante. Não é simplesmente uma carta de ensino geral e atemporal. No verso 1, Paulo diz que havia alguém a dormir com a esposa do próprio pai. Tudo indica, no verso 2, que essa situação não era apenas tolerada, como, por estarem cheios de si, eles não se importavam com o tal disparate, estavam ainda inchados ou ensoberbecidos. Paulo, então, ensina que, diante de uma situação desta, verso 5, tal pessoa seja entregue ao inimigo, mas não para que o protejamos. E que no final Deus o trate. Se ele é filho, ele há de voltar para Deus, e se não,
ficará nas mãos do inimigo. Como está lá em Apocalipse 22:11, 22:11, o sujo se suje ainda mais. Pois Deus há de dar a cada um conforme o seu andar. É o que está escrito. Alô, pais, irmãos, amigos, não achemos que nós vamos transformar alguém cobrindo o seu erro, sem tratar, sem aconselhar, sem acompanhar. Notem, queridos, que não há aqui uma palavra de Paulo para o estender de dedo, mas fala de um tratamento intencional em favor daquela pessoa e para a comunidade em geral. Nos versos de 7 a 9, nós vemos Paulo dizer que nós devemos ser uma comunidade limpa. Não limpa de perfeição, mas de irrepreensibilidade. Verso 10, nós não devemos fugir do pecador do mundo, do lado de fora. Eles não nos podem contaminar, queridos. Ou então nós teríamos ido para o céu tão logo nós tenhamos nascido de novo, convertemos e morremos. Não, se nós estamos cá é porque Deus sabe que o pecador precisa de nós. E nós precisamos estar no meio deles. O problema não é o pecador, mas com aquele que, dizendo-se irmão, tem uma vida dobre. E aí, verso 11, tem uma afirmativa de Paulo bastante dura. Ele diz assim, com este nem sequer comais. Seja ele crente, irmão ou até pastor. Um líder. Verso 13, ele fala dos de fora, Deus cuida. Mas os de dentro devem ser tratados. Muita gente acha que quando afastamos algum irmão de algum trabalho de exposição à frente das pessoas, nós estamos sendo rudes. Não, nós fazemos isso muitas das vezes, e os irmãos podem se lembrar de alguma situação pontual para cuidar desse irmão, para o cuidado para com ele. Mas se esse irmão faz o que faz, algo condenável, de maneira assumida perante todos, então ele deve ser tratado com mais firmeza ainda. Para que ministremos, para que testemunhemos à cidade ou ao mundo, nós temos de ser irrepreensíveis. E isto nunca será algo que nos facilitará a vida, pelo contrário, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições e perseguições. E aí Paulo entra num outro capítulo bravo, capítulo 6, briga entre irmãos. Eita, comunidadezinha boa! Ninguém tem disputa, né, queridos? Nós não temos isso no nosso meio, glória a Deus. Paulo fala sobre a comunidade ser o lugar para o ajuste entre irmãos. Lugar de litígios, disputas e desavenças serem tratados. É como nós lemos hoje, nós falamos, nós ouvimos na cultura. Roupa suja se lava onde, queridos? Justamente em casa. Para isso, é preciso irmãos sábios, no verso 5. Mas é um desafio para toda a comunidade. Não era um alívio para todos, especialmente quando surge o problema. Então, queridos, é bom que nós saibamos que nós passamos a ser menos pecadores ou mais santos, ou pensamos assim, e aí arvoramos-nos pelo direito, pelas prerrogativas. Não é isso que Deus deseja de nós. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais quebrantados nós devemos estar, cientes das nossas imperfeições. No verso 7, Paulo pergunta, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? De repente, nós vivemos numa época que é demandada por juízo, caracterizada pelas demandas por direito. É o direito da mulher, o direito dos gays, o direito deste, o direito daquele.
E fica para nós aquele grande desafio: se todo mundo demanda direito, quem é que vai estar disposto a abrir mão deles? Esse é o desafio para cada um de nós como cristãos nessa sociedade tão desigual. Essa é uma questão de base no testemunho cristão. Eu me lembro quando tinha lá meus 14 anos de idade no Brasil, nós estávamos em pleno regime ditatorial, já contei para alguns irmãos, e eu decidi ir para uma manifestação política, ia fazer um protesto contra o governo. Mas a caminho de lá bateu minha consciência, eu falei, será que eu estou fazendo algo que um cristão deve fazer? E aí eu passei à igreja, passei por lá, bati a porta do meu pastor na altura. Falei, pastor, é lícito para mim ir para uma manifestação política? Eu me lembro muito bem ele olhar para mim nos meus olhos e dizer assim, Rubinho, depende. Eu falei, depende como, pastor? Ele falou, estás aí para defender um direito ou reclamar um direito teu ou dos outros? Eu me lembro de ter parado, pensado um pouquinho. Eu falei, não, eu acho que eu estou aí para reivindicar o direito dos outros que está sendo ultrajado. Ele falou, então, meu filho, saiba de uma coisa. Direito do crente é Deus é quem cuida. Mas o direito dos outros é obrigação nossa, obrigação do cristão. Então, querido, se tens consciência disso, vá cantar hinos, louvando a Deus, orando em espírito, mas vai, não deixa de ir. Eu só não vou porque eu tenho um compromisso. Então é isso, queridos. Parte do ministério da igreja é lutar pelo direito do outro. E estejamos nós, nas nossas disputas, prontos a abrirmos mão dos nossos. Ou não foi isso que Cristo fez? E aí no verso 12, Paulo diz uma coisa interessante, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Isso é coisa de maduros. E a igreja tem de ser uma comunidade que busca maturidade, não a realidade de um infantário, com gente cheia de nhenhenhé, manhosa, cheia de tiques e manias próprias de crianças. Em Hebreus, no capítulo 12, 1 e 2, o autor diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, a cidade, o mundo, deixemos todo embaraço e pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que o autor está dizendo, queridos, é que há pecado e há embaraços. Embaraço não é pecado, mas pode ser um peso extra, coisa lícita, mas que não convém na língua, na linguagem de Paulo. Uma promoção no emprego, uma posição mais vantajosa, mas que o afastará do ministério e do propósito de Deus. E como fazê-lo? Buscando de Deus, queridos. Eu me lembro de um casalzinho novo lá, na nossa comunidade em São Paulo, há alguns anos, sabendo da minha paixão por Portugal, veio e disse-me, Rubinho, nós recebemos um convite para irmos para Portugal. Eu falei, pois não, uma bela terra, um convite de emprego, um trabalho, uma oferta. Mas nós nunca pensamos em sair do Brasil, não temos aspirações nenhumas em deixarmos a nossa terra e irmos para uma outra. E aí veio uma pergunta interessante desse casal. Será que Deus pode ganhar numa ida nossa a Portugal? Eu disse, que bela preocupação, queridos. Então vamos orar juntos e vamos ver o que Deus tem a dizer sobre isso. Passado algum tempo eles vieram e disseram, Deus nos confirmou que devemos ir para Portugal. Estão lá no Porto, esses dias tive uma notícia muito boa dos pastores deles, dizendo que eles têm sido uma ajuda fantástica na igreja. Tudo porque viram o propósito de Deus antes das suas aspirações. E estão bem, obrigado. Com lutas, porque afinal de contas, lutas são parte do nosso desafio. E esse é o desafio que o autor de Hebreus diz, então deixando do embaraço
esses apelos à nossa vida. Corramos com perseverança, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e hoje está sentado à destra do trono de Deus. Jesus tem de ser um modelo, queridos, nas nossas decisões e até nas nossas disputas, nos nossos litígios. Não precisamos sequer apelar para os tribunais ou gente de fora, coisa que podemos resolver à volta de uma mesa, no partir do pão, orando, olhando uns nos olhos do outro. E contando com a mediação dos santos à nossa volta, dos nossos irmãos. Jesus é o modelo, eu repito. Ele não é o coach das redes sociais, nem o artista de cinema, nem o magnata dos negócios. Queremos mesmo ser eficazes na transformação da cidade, da sociedade, do país. Então pensemos mais do que vivemos a vida confortavelmente. Pensemos que Deus pode ter uma proposta que nos tire o sono, que nos tire o chão, que nos deixe sem respostas prontas. E aí, queridos, Paulo volta e diz, fugir da prostituição. Isso não é apenas deitarmos-nos com a meretriz, mas nós sermos meretrizes, comprometendo-nos por ganhos egoístas. Eu vou repetir, meretriz, prostituto, pode ser aquele que se vende para não cumprir com o propósito. E aí finalmente vem a lembrança no verso 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Temos glorificado a Deus no verdadeiro templo que somos. Esses dias nós vimos na nossa celebração em Santo Antônio, templos do Espírito, somos nós, não as quatro paredes, não um prédio. E aí, cuidando-nos de nós mesmos, a nossa saúde emocional, física, cuidando de uma vida que escolhe servir e não ganhar em primeiro lugar, amealhar, engordar o ego, evitando caminhar na associação daquilo que não é de Deus e nem o glorifica, sendo dominado por coisas até lícitas e ofertando a Deus apenas o que nos resta. Que Deus nos abençoe e que nos ache, nos encontre fiéis, cumprindo com o nosso ministério. Até a próxima lição. Que Deus nos abençoe.